Olá, alunos de tópicos de cálculo do Prof. Mate. Nessa aula iremos discutir sobre limites de sequências. Vamos relembrar algumas ideias básicas. Quando a gente estava vendo funções, né, a gente viu que você pode ter uma função de um domínio x e um contradomínio y. E aí, no caso particular que você chamar que você tiver o contradomínio igual aos naturais, aí você pode escrever a imagem dos elementos naturais indexando eles, né? O que é que eu quero dizer, né? Você poderia considerar, digamos assim, a fila de elementos, né? Por enquanto, informalmente, eu vou chamar de fila, né? A gente tem uma ordenação nos naturais, né? 1, 2, 3, 4. E aí a gente pode usar essa ordenação para ordenar também a imagem dessa função, né? Pensando em construir uma fila com a mesma ordenação, por exemplo, f de 1, f de 2, f de 3, em que a posição de cada elemento na fila é justamente a mesma ordenação que você teria nos elementos do domínio, né? Aí isso permite que você crie uma fila aqui no conjunto y, né? E aí no caso particular, onde a gente tem uma função dos naturais nos reais, a gente costuma dizer que essa fila aqui é uma sequência, né? Então, uma sequência, né, seria uma função ou uma regra que atribui a cada elemento natural um valor correspondente no conjunto y, que para o nosso caso particular vai ser sempre o conjunto de reais, então vou sempre me referir a sequências como se fossem sequências de números reais, né, ao invés de sequências de elementos de y. Então a sequência para a gente basicamente é uma fila ordenada de números reais, de maneira que você consegue dizer a ordenação de cada elemento na fila e dizer o valor desse elemento, né? Em particular, lá como a gente discutiu em algumas aulas passadas, a gente pode escrever assim, né? O f de 1 a gente pode escrever a índice 1, né? Então a gente aponta a posição do elemento na fila pelo esse númerozinho aqui, por esse número sobrescrito aqui à direita do número, né? Normalmente a gente usa uma letra minúscula para indicar a sequência, e aí pode ser qualquer letra, né? Dependendo do contexto, também podem vir letras maiúsculas ou letras gregas, mas normalmente a indicação é essa, e normalmente a lista de elementos de uma sequência é uma lista infinita, porque é a imagem dos naturais, né? Embora os elementos daqui não precisem ser diferentes, né? Porque lembra que é uma função. Então a função eventualmente pode não ser injetiva ou pode até mesmo ser constante. Então esses elementos aqui não precisam ser diferentes, tá? Mas você tem que saber ordenar eles, tá? Então a ordenação vem não do valor que eles tomam, mas da posição deles na fila, né? De fato, as sequências, como veremos depois, elas podem ser crescentes, decrescentes. Então você não ordena o valor dos elementos, mas a posição deles na fila, independente do valor, né? Então é uma maneira útil de pensar uma sequência, né? Mas mais formalmente a definição de sequência seria uma função, né? Vamos escrever assim, né? Dada uma função f dos naturais nos reais,
uma sequência, vou botar assim entre parênteses, real, né? Porque lembre, você pode utilizar outros conjuntos, mas aqui a gente vai se restringir a esse contexto. Uma sequência real consiste na imagem de F, né? Isso seria um conjunto, né? Lembra que imagem é um conjunto, mas com a ordenação advinda de N, né? Essa ideia aqui que eu acabei de delinear para vocês, né? Então, só para, digamos assim, ilustrar, né? Se a gente tiver, por exemplo, a função f definida dos reais menos o zero, né? Essa barra significa que você está retirando esse conjunto desse. Dada pela fórmula f de x igual a 1 sobre x, a gente poderia associar a sequência restringindo aos naturais, que eu vou representar isso usando a letra n de número natural. E aí a gente pode pensar fn 1 sobre n. E aí se a gente fosse listar como conjunto a imagem dessa função, né? A gente calcularia a função no 1, no 2, no 3, no 4. São infinitos elementos, né? A sequência infinita. E aí se a gente atribui os valores aqui, seria 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Normalmente, quando a gente usa chaves, a gente está interessado na ideia de conjunto, onde a ordem do elemento não tem importância, né? Aqui no contexto de sequências, a ordem tem importância fundamental, né? Então, a gente costuma determinar a sequência usando parênteses. E aí, normalmente, essa poderia ser uma representação dessa sequência, tá? Um outro modo de representar essa sequência é botar a própria fórmula que define a sequência, né? Então, seria colocar entre parênteses 1 sobre n. Às vezes é escrito simplesmente assim, porque dá para entender o contexto, né? Deixa eu anexar uma seta aqui para indicar. Então, às vezes é escrito simplesmente assim. Às vezes, por questão de claridade, pode escrever assim, né? 1 sobre n para n maior ou igual a 1, ou até mesmo 1 sobre n com n pertence aos naturais. Então, essa é a sequência dos inversos dos naturais, né? Então, a ideia de sequência é esse contexto, né? E aí você pode criar várias sequências possíveis, né? Aí, uma ideia central nesse contexto de sequência é o que a gente chama de convergência, né? Então, vamos passar logo a definição. Uma sequência... deixa eu voltar aqui um segundo, né? Normalmente a gente vai usar a indicação AN, né, para sequência, ou com essas notações aqui que eu disse, tá? Então, AN significa uma sequência genérica, que é um conjunto de números em bijeção com a função com os naturais, né? Desse contexto aí que eu falei, e onde você sabe ordenar os números, né? Não é necessariamente bijeção, basta ser uma função naquele contexto. Então, a gente pode dizer que uma sequência, né? Então, agora sim, definição. Uma sequência AN, com N pertencente aos naturais, né? Ou, como o próprio livro do Prof. Matt usa N maior ou igual a 1,
Esqueci de falar no começo, mas esse livro eu estou usando, para essa aula eu estou usando a referência do livro do Caminha, né? O livro oficial do Tópicos de Cálculo. Então, eu estou aqui, no momento, eu estou com a primeira edição, tá? Mas a segunda edição tá bem semelhante. Então, voltando. Uma sequência, a gente pode discutir a respeito do que a gente chama convergência dela. E uma sequência converge, né? E aí a gente vai dizer que ela converge para algum número. Então, vou dizer assim, converge para L. Se ocorrer o seguinte, né? Se, deixa eu escrever isso em letras diferentes, porque a gente vai repetir essa frase aqui várias vezes, né? Se dado um epsilon maior que zero, existe um n0 pertence a n tal que se o n for maior que n0, então o módulo de an menos o L, que é o limite, for menor que epsilon. Tá? Então, neste caso, a sequência converge a definição e dizemos que L é o limite da sequência. Ok. Essa definição, digamos assim, eu botei ela um pouquinho concisa. Vamos elaborar um pouquinho sobre essa definição, né? Digamos assim, comentários. Quando a gente estabelece esse epsilon, é como se fosse uma margem de erro, né, que a gente estabelece em torno do limite, né? E aí você quer que os termos da sequência, né? Bom, o que significa essa desigualdade? A n menos L menor que epsilon, né? Lembra quando você trabalha com módulo, você pode tirar o módulo e você vai acrescentar o menos aqui, a n menos L, um mais aqui, né? Ou em outras palavras, a distância entre o termo an e o limite é menor que epsilon. Então, a n menos L, a diferença pode ser maior que epsilon ou menor que epsilon, né? Se a gente soma aos termos dessa sequência aos termos dessa desigualdade, o L, aí a gente vai ficar assim, L menos epsilon menor que a n, que é menor que epsilon, L mais epsilon. Então, veja, a ideia é que você tem um limite e a partir desse limite você estabelece uma margem de erro, que você pode ir para mais ou para menos, e os termos da sequência eles têm que ficar dentro dessa margem de erro. Então, isso é o que significa uma sequência convergente. Então, essa é a ideia do limite, né? Então, você estabelece uma margem de erro e aí, a partir de um determinado momento, né? Ou seja, a partir de um índice normalmente vai ser grande, você quer que os termos da sequência caiam dentro dessa margem de erro, né? Então, aqui a gente poderia acrescentar algumas palavrinhas que são esclarecedoras, né? A ideia é o seguinte, dado um epsilon, esse epsilon vai ser arbitrário, vai ser qualquer valor, porém ele tem que ser positivo, uma margem de erro positiva, porque a gente está comparando distâncias aqui,
ser negativo não faz sentido, né? Existe um N0 fixo, existe um índice fixo a partir de qual, para esse índice, se você passar, os termos da sequência vão estar suficientemente próximos do epsilon, do L, né? Suficientemente próximos é a uma distância menor do que a margem de erro, é o que essa desigualdade nos diz, tá? Então, é isso que quer dizer, né? Outra coisa interessante nessa definição é que normalmente o N0 ele vai depender de várias coisas, né? Ele vai depender da própria sequência e vai depender também da margem de erro que você estabelecer. Então, normalmente o N0 depende do epsilon. E o que a gente espera no geral, né? A noção intuitiva é que quanto menor a margem de erro, mais você vai ter que se aproximar, né? Então a gente esperaria que quanto menor o epsilon, maior o N0. Em geral, né? É claro que vai depender da sequência, vai depender de outros fatores, né? Mas essa é a intuição. Quanto mais você diminuir a margem de erro, mais índices você vai ter que andar para que a sequência se aproxime do limite, né? É uma ideia geral, tá? Aí, bom, a gente estabeleceu aqui um exemplo, é o próprio exemplo que está no livro, né? Então, vamos pensar nesse exemplo, né? Será que essa série converge? Perdão, a sequência converge? Né? Então, exemplo. A sequência 1 sobre n converge? Pergunta, né? Para responder que sim, vamos voltar aqui. Eu teria que achar o quê? Eu teria que achar um número L que a gente teria que saber quem é, né? De modo que eu torne essa sentença aqui, eu demonstre que ela é verdadeira. Ou seja, dado epsilon, existe um N0, tal que se n é maior que N0, a n menos L em módulo é menor do que epsilon, né? Então, para a questão da convergência, a gente tem que ter esse candidato, assim, né? Esse valor do limite, né? O L é chamado o limite da sequência, né? Aí uma ideia intuitiva que você pode fazer, né? Vamos explorar um pouco as ideias intuitivas nesse início. É você ver numericamente de quanto a sequência está se aproximando, né? Isso pode te dar alguma intuição de qual o valor do limite. Para sequências mais simples, isso normalmente resolve, né? Agora, para fórmulas mais rebuscadas ou para raciocínios mais elaborados, né, a gente vai precisar de outras ferramentas que desenvolveremos ao longo aqui da discussão, né? Então, vamos pensar 1 sobre n, né, como a gente delineou ali em cima, essa sequência aqui, né? Então, vamos fazer assim uma ideia intuitiva, né? Nas aulas eu chamei de rascunho, né? Vamos pensar. Então, eu tenho a sequência 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, e aí vai. 1/7, 1/8, tarará. Normalmente algumas pessoas estão mais habituadas a pensar isso em termos de decimais, né? Até mesmo se você tiver uma calculadora, você pode fazer essas continhas. Por exemplo, se a gente for aproximando por decimais, eu vou usar o ponto para indicar a decimal, né? A gente teria 0,5, aqui seria 0,33 reticências, aqui seria 0,25, aqui seria 0,2, né? Aqui seria 0,166 reticências. E aí vai, esse aqui eu não sei, saberia fazer de cabeça, você pode usar a sua calculadora. Esse daqui
é 0,125 e aí vai. Então, o que a gente percebe, né, olhando esses valores, é que o valor desses dígitos aqui, ele está decrescendo, né? Então, se você olhar em decimais, você percebe que isso daí está cada vez mais diminuindo. E aí a gente poderia conjecturar que isso se aproxima de zero, né? Um outro modo de pensar é olhar para cá e pensar assim, né? Aqui eu estou dividindo pelo número de baixo. Quanto maior o número de baixo, menor a divisão, né? Quanto maior o denominador, menor a divisão. Então essa divisão está diminuindo. Então eu tenho uma sequência que está diminuindo, né? A gente já usou a linguagem de sequência decrescente para funções, então eu vou usar aqui também para sequência, né? A gente vai dizer que uma sequência é decrescente quando essa fileira que a gente organizou, a sequência dos números, ela está diminuindo. E é esse o caso que está ocorrendo nessa sequência aqui. Então a gente tem uma sequência decrescente e todos os termos são positivos, né? E aí também uma coisa que a gente poderia pensar é o seguinte, né? Como os naturais são ilimitados, eu posso tornar esse denominador tão grande quanto eu queira, né? Por exemplo, se eu dividir 1 por 1 milhão, eu vou ter um decimal bem com muitos zeros e bem próximo de zero, né? Tem por exemplo, dividir por 1 milhão, se eu não errei a quantidade de zeros, vai dar isso aqui. Só que o seu 1 milhão, digamos assim, é pouco, né? A gente pode pegar esse natural tão grande quanto se queira e aí você pode ir fazendo isso daqui, ter muitas casas decimais contendo zeros e a primeira casa não nula é lá para longe. Então, de fato, se você olha dos dois modos, você tem a intuição que essa sequência aí vai se aproximar de zero. Então, esse seria o nosso candidato a limite, né? E aí, aqui a gente vai meio que separar duas ideias. Para calcular o valor de sequência, normalmente você tem outras ferramentas que não, digamos assim, ficar adivinhando o valor. Mas para demonstrar que uma sequência converge para um limite, você tem que validar essa informação aqui. E nela já contém o valor de L, então a gente teria que saber que valor de L é esse, ok? Então, o nosso candidato a L, né, de acordo com essa intuição, é o zero, né? Então assim, L igual a zero. Eu digo candidato porque a gente só saberá que de fato ele é o limite quando a gente provar que a sequência converge e que esse número satisfaz essa afirmação aí que eu circulei em azul, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado essas coisas aqui. Opa. Bom, aí vamos lá. Então ela é o nosso candidato. O que é que eu tenho que provar? Eu tenho que validar essa informação. Dado epsilon, existe um n0. Então, que se o n é maior que n0, então a n menos l seja menor que epsilon, né? Aí, a nossa frase tem que começar daquele jeito ali. Então, dado epsilon maior que zero, né? Aí eu tenho que provar que existe o n0, não é só afirmar, né? Se fosse só afirmar, eu afirmaria ali e seria só repetir a definição, mas eu tenho que dizer quem é esse cara, né? Eu tenho que provar que existe, né? Provar que existe é garantir a existência dele ou dar o valor dele, né? Que nesse caso vai cair nesse contexto aqui, depender do epsilon, né? Então, dado epsilon, tome n0 como igual
Aí veja, aqui a gente tem uma questão assim, digamos assim, entra um pouco na filosofia da discussão aqui, né? Como é que eu vou descobrir quem é esse n0 a partir do epsilon, né? Qual é o número, o índice, né? Esse n0 é um dos índices, esses valores de n aqui a gente chama de índices, e a sequência a gente diz que é uma sequência indexada. Nesse caso está indexada pelos números naturais. Então, como é que eu vou descobrir qual é o índice, ou seja, qual é o n0 a partir do qual a sequência entra na margem de erro, né? Aí eu tenho que pensar um pouco sobre a situação, né? Talvez para ilustrar isso eu vou aplicar alguns valores numéricos, mas a ideia é a seguinte: normalmente eu sugiro que você, ao invés de ir para o argumento direto, você brinque um pouco com as equações para você ter a ideia de quando é que a sequência entra dentro da margem de erro. E a partir disso você vai construir o seu argumento, né? Então, digamos assim, essa brincadeira aí que eu vou fazer para descobrir quando ela entra dentro da margem de erro, eu vou chamar de rascunho, né? Vamos tomar uns valores numéricos para a gente ter a intuição do que está ocorrendo, né? Por exemplo, imagina que o epsilon, a margem de erro, lembre que é uma margem de erro qualquer, né? Eu até escrevi aqui, é uma margem de erro arbitrária, né? Então, dado epsilon significa para qualquer epsilon, tá? Ou seja, o epsilon é arbitrário aí. Dado epsilon, né, ele é fixado, mas ele pode tomar qualquer valor positivo, tá? Então, imagina que fosse meio, né? Aí vamos calcular, e o L aqui é zero, né? Lembra? Então vamos calcular o primeiro termo menos L, né? O primeiro termo é 1, né? Lembra a sequência. O primeiro termo é 1 e o L é zero. Vê que quando eu faço essa diferença, dá igual a 1, né? Deixa eu colocar assim, né? A n menos L é menor que epsilon? Essa é uma pergunta, né? Vê o que a gente vai ver aqui. A gente teria A1 igual a 1, o L igual a 0 e o epsilon igual a meio, né? Claramente isso aqui é falso, né? Então, um x aqui. Então, a partir do primeiro termo, essa sequência não entra dentro da margem de erro para esse epsilon. Aí vamos pensar aqui, por exemplo, para o segundo termo. A gente teria isso aqui, né? Nesse caso, como a desigualdade é estrita, isso aí também é falso, né? Mas se a gente olhar a partir do terceiro termo, a gente vai perceber que isso aqui é verdadeiro, né? Ainda mais, né? Se eu continuar aqui para termos de índices maiores, a gente vai perceber que todos os termos entram dentro da margem de erro, né? Perdão. Aqui seria, aqui é o epsilon, né? Voltando aqui. O A3 menos L é 1/3 menos 0, que é menor do que o meio, que é a margem de erro. E para o A4 também, a ideia é a mesma, menor do que a margem de erro. E aí a gente vai perceber que se eu botar termos com índices maiores aqui, esse valor vai diminuir e vai ficar menor do que o epsilon. Então, de fato, a partir do termo 2, todos os termos da sequência estão satisfazendo essa desigualdade, né? Então, nesse caso aqui, o n0 da gente, que depende do epsilon, ele foi o segundo termo. A partir dele, todos os termos entraram dentro da margem de erro, né? Vê que se eu mexesse um pouco nesse epsilon e colocasse epsilon igual a, sei lá, 1/9, aí você
ia fazer continhas semelhantes, você ia perceber que o N0 que você tem que tomar, ele ia ser o termo 10, né? Perdão, o termo 9, né? O termo 9 ele ainda não está dentro da margem de erro, mas a partir do 9 já vai estar, do 10 já vai estar, né? Então seria uma coisa dessa aqui. Então, para esse epsilon igual a 1 sobre 9, eu poderia dizer o seguinte, né? Dado epsilon igual a 1 sobre 9, existe n0 igual a 9, ou tome n0 igual a 9. Então, se o n for maior que n0, se o índice for maior que 9, então o termo da sequência menos o limite, isso é igual justamente a 1 sobre n menos 0, que é 1 sobre n, né? Aí, como o n é maior que n0 e o n0 é 9, n é maior que 9. Então, quando eu comparo 1 sobre n e 1 sobre 9, n é maior que 9, então aqui eu estou dividindo por um número maior, então o resultado vai dar menor. Isso é menor que 1 sobre 9, que é o epsilon. Agora vamos catar aqui algumas informações, né? Dado o epsilon maior que 0, existe um n0, eu disse até quem é, de modo que se o n for maior que n0, então a n menos o limite é menor que epsilon. Tá, eu mostrei isso para um epsilon específico, né? Pergunta é se eu conseguiria mostrar para qualquer epsilon. Mas vê, se você entendeu esse argumento aqui, você rapidamente percebe que eu poderia substituir esse 9 por qualquer outro valor natural, né? E mais ainda, né? Se eu pegar um valor real que não seja uma fração unitária desse tipo, eu consigo adaptar o argumento, né? Então, de fato, o argumento é esse, né? Percebe? A ideia é como os naturais são ilimitados, quando eu passar de um índice que a divisão ficar menor do que o epsilon, eu vou ter essa coisa satisfeita, né? Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês o seguinte, né? Aqui, de fato, é que está o rascunho da ideia, né? Ali foram valores numéricos para a gente pegar uma intuição da ideia. Então, imagina, eu tenho a n menos L menor que epsilon, só que a n é 1 sobre n e o L é 0. Isso daqui é equivalente a dizer que 1 sobre n é menor que epsilon. Então, dado o epsilon, eu posso encontrar um n tal que 1 sobre n é menor que epsilon, né? Interrogação. Essa é a pergunta. Aí, bom, essa é uma pergunta, digamos assim, aberta, mas se a gente reformula essa desigualdade e escreve assim, né? Eu estou perguntando se dado epsilon eu consigo um natural que seja maior que 1 sobre epsilon. E aí é verdade porque os naturais são ilimitados, né? Então, dado esse número, ele não é maior que todos os naturais, então existe um natural que é maior que ele, e a partir daí todos os outros naturais vão ser maiores que ele, né? Então, voltando um pouco à ideia, né? No momento que tiver um índice que for menor que epsilon, e você pegar índices maiores que ele, né? Todos esses índices eles estarão satisfazendo essa desigualdade e, portanto, a gente pode voltar aqui, né? E descobrir que eles satisfazem essa desigualdade daqui. Né? Então, essa é a ideia geral. Né? Digamos, esse é o rascunho, de fato. Então, quem é o n0 que eu devo escolher? Né? É o n0 tal que o n0 seja maior que 1 sobre epsilon. Tá? Pronto, aí agora que a gente já sabe, vamos escrever a ideia direta lá, eu deixei espaço, né? Dado n0, tome n0 maior do que 1 sobre epsilon. Esse epsilon foi dado, então 1 sobre epsilon é um número fixo,
E aí eu posso tomar um N0 que seja maior que isso, né? Eu vou até dar ênfase aqui, né? É possível, pois os naturais é ilimitado. Estou propositadamente discutindo aqui, assim, reforçando os conceitos básicos e a intuição, mas quando a gente se habituar mais um pouquinho, eu vou omitir alguns argumentos, como esse daqui, né? Então, dado epsilon, tome n0 maior do que 1 sobre epsilon, e daí o que a gente teria, né? Então, a n menos L, isso é 1 sobre n menos 0, que é 1 sobre n, né? Então, esqueci de escrever, se o n for maior que n0, né? Então, vai acontecer o seguinte. Aí eu vou comparar aqui, ó, 1 sobre n com 1 sobre n0. O n é maior que n0, portanto, dividir por 1 sobre n vai dar um resultado menor, né? Agora, por outro lado, né, eu comparar 1 sobre n0 e 1, vou botar assim estranhamente, 1 dividido por 1 sobre epsilon. 1 sobre epsilon, ele é menor. Espera aí, me atrapalhei aqui. Deixa eu pensar o que é que eu quero fazer. Isso, é isso mesmo, está correto. 1 sobre epsilon é menor do que n0, né? Então, dividir por 1 sobre epsilon, que é menor, vai dar um resultado maior, tá? Só que 1 dividido por 1 sobre epsilon, né? Divisão de fração, multiplicar pelo inverso da fração, e aí fica assim, tá? Então, vamos voltar um pouquinho naquela definição lá vermelha, ó. O que é que eu tenho que provar? Dado epsilon, existe um n0, de modo que se n for maior que n0, a n menos L é menor que epsilon. O que é que eu provei aqui? O que é que eu argumentei com vocês? Perdi aqui. Dado epsilon qualquer, existe um n0, que vai depender do epsilon, né? Que vai ser o n, de maneira que quando os naturais passarem de 1 sobre epsilon, o que vai acontecer de fato, porque o n é maior que n0, perdão, porque o n é ilimitado, aí no momento que passar e n for maior que n0, n também vai passar de 1 sobre epsilon, e aí os termos da sequência vão ficar próximos do zero menor que epsilon, né? Mas em resumo, a gente quer provar verdadeira essa frase, né? Dado epsilon maior que zero, existe um n0, de maneira que a n menos L é menor do que epsilon. É isso que a gente tem que provar, né? Veja que aqui a gente construiu um argumento mais alongado, porque eu queria discutir um pouquinho das ideias intuitivas dessa questão, né? Mas, em geral, a gente vai fazer argumentos mais diretos, né? Aí, quando isso ocorre, a gente pode escrever algumas coisas, né? A gente pode dizer que o limite, a gente usa aquela anotação do cálculo, né? Limite. Nesse caso, n vai para infinito, mas n está variando nos naturais. Então, essa sequência converge para L. A gente pode escrever assim. Pode escrever assim, desse jeito. Normalmente escreve um n aqui. Então, a n setinha L, a sequência converge para L, né? Pode indicar esse n aqui para indicar que está variando o n aqui. Ou pode simplesmente não colocar o n, tá? Então, esses três modos a gente diz que a n converge para L, de acordo com aquela definição que foi dada acima, tá? Ok, então essa é a definição de limite de uma sequência e uma ideia intuitiva, né? Aí vamos fazer mais alguns exemplos, né? Mas agora eu vou tentar fazer um pouco mais direto, sem essa parte intuitiva, né?
Mas vamos discutir um pouco mais sobre o assunto, né? O próprio exemplo do livro, né? Por exemplo, se a gente pegar essa sequência a n igual a menos 1 elevado a n, será que convergem? Deixa eu voltar um pouco lá em cima, porque eu botei essa interrogação e acabei não respondendo, né? Sequência converge? O que a gente respondeu é que sim, né? Isso aqui garante que converge para zero, né? Então, sim, converge. E a gente ainda pode dizer o valor, que é o valor zero, né? Voltando para aqui, será que essa sequência converge? Novamente, eu indico para você escrever alguns termos da sequência, né? Então, a gente pode dizer que a sequência n é a sequência, né? Por exemplo, se você botar n igual a 1, vai ser... o primeiro termo vai ser menos 1. Se botar n igual a 2, vai dar menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. E aí você vê que a sequência vai alternando entre menos 1 e 1, indefinidamente, conforme o valor de n seja par ou ímpar, né? Perguntar se ela converge, intuitivamente, é perguntar se os termos da sequência vão se aproximando de algum número, né, do valor L. E aí a gente percebe que nesse caso não, porque ela fica alternando entre dois valores, né? Aí como é que a gente prova que essa sequência não converge, né? Esse é um argumento bacana, a gente poderia pensar, né, ver? Os termos ímpares são menos 1, os termos pares são 1, né? E aí, a ideia é que os termos ímpares se aproximam de menos 1, na verdade são menos 1, e os termos pares de 1, né? Então, assim, a gente vai ver isso em mais detalhes depois, mas o que acontece é que quando a sequência converge, o limite é único, né? E mais ainda, a gente vai ver também depois que os termos têm que se aproximar entre si, né? E aí você vê aqui termos que eles mantêm uma distância fixa, né? E aí isso vai dizer que eles não podem estar se aproximando de um número, porque se eles se aproximarem de um número, né? Deixa eu tentar fazer um desenho disso que eu estou tentando explicar, né? Se os termos forem se aproximando de um número, né? O que acontece é que eles vão ter que ficar próximos entre si, né? Então, dizer que a n menos L é menor que epsilon, né? Como já mencionei antes, é dizer que os termos a n, eles estão entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então, se você pegar o L e andar epsilon para cá, você chega em L mais epsilon. E você anda epsilon para trás, você chega em L menos epsilon. Então, todos os termos da sequência têm que entrar aqui, né? Então, na verdade, eles vão estar próximos entre si com a distância máxima de 2 epsilon, né? E aí esse epsilon é qualquer, né? Ou seja, eu posso pegar uma margem de erro qualquer e os termos têm que dar sequência, tem que estar uma distância menor do que 2 vezes a margem de erro, né? E aí, como a distância aqui é fixa 2, se eu pegar essa margem de erro menor do que 1, aí certamente a exigência não vai ser verdade, né? Porque se eu pego isso menor que 1, o 2epsilon vai ser distância 2. E aí eles teriam que estar a distância menor que 2, mas a distância deles é 2. Tá? Tá, como é que a gente coloca digamos assim, como é que a gente escreve um argumento matemático preciso para isso, né? Vamos lá, né? Ver. Dado epsilon, vou botar... Eu quero que seja menor que 1, né? Para dar uma contradição. Sei lá, dado epsilon igual a 1, a meio, tá? Dado epsilon igual a meio. Aí, veja só. Se
se existe. Se existe. Se essa tá assim. Se existe L, o limite, né? Ou seja, se a sequência converge de acordo com aquela definição, então o que vai acontecer é que a partir de um determinado índice, essas coisas aqui que eu falei vão ser verdadeiras, né? Então existe um N0, tal que se N é maior que N0, a N menos L é menor que epsilon, né? Por outro lado, se o N é maior que N0, né? Agora, vamos estar assim, fixe um P maior que N0, né? Então, duas coisas vão acontecer, tá? Eu estou pegando um termo da sequência que tem que estar dentro dessa margem de erro aqui. Então, o que vai acontecer é que o AP menos L tem que ser menor do que meio, né? Porque o P é maior que o N0. Quando é maior que N0, isso acontece. E o P mais 1 também é maior que N0, porque o P já é maior que N0. Tá? Então, AP mais 1 menos L é menor que meio. Ok, então a distância deles até o limite é menor que meio, né? Aí, vamos usar a desigualdade triangular, né? Veja, qual a distância entre a P e a P mais 1, né? Eu posso reescrever isso assim, né? A P menos L mais L. Estou somando e subtraindo o mesmo número, portanto, não estou alterando a desigualdade, né? Aí, eu olho para esse mais aqui e uso a desigualdade triangular, né? Eu penso como o módulo da soma desse termo com esse, e o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, isso é menor ou igual que isso aqui, né? Esse segundo módulo eu posso trocar a ordem, porque vai dar o mesmo valor, nessa ordem ou na outra. Só que a gente disse aqui em cima que isso aqui é menor. Esse primeiro termo aqui é menor. Deixa eu... Isso aqui, ó, usando isso, esse camarada é menor que meio. E esse daqui também é menor que meio. E daí isso daí vai dar 1. Então, essa diferença aí tem que ser menor que 1, né? Por outro lado, o AP menos AP mais 1, eu vou botar assim, esse módulo, isso é... Basicamente, o que eu estou querendo dizer para você é 2, né? A diferença entre esses caras aqui, ou é menos 2, ou é 2, dependendo da ordem que você pega, né? Se for do par para o ímpar, né? 1 menos menos 1 é 2, ou então menos 1 é menos 2, né? Então, AP menos AP mais 1 é menos 1 elevado a P menos menos 1 elevado a P mais 1. Que eu posso colocar o menos 1 elevado a P em evidência. E aí ele multiplica 1, né? E multiplica menos menos 1, correto? Né? Esse vezes esse dá menos 1 elevado a P, e esse vezes esse, menos 1 elevado a P mais 1. E aí eu uso que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então isso fica isso daqui, e menos 1 menos menos 1 é 2, né? E daí eu tenho 2, tá? Então, quer dizer, essa distância aqui, o tempo todo, ela era igual a 2, né? E aí, como é que ela pode ser menor do que 1? Né? Então, isso daí é uma contradição. E a contradição veio do fato de eu supor que existe um L com essa característica. Então, de fato, ele não existe e a sequência é divergente.
Ok. Tem outros exemplos aí no livro, né? E a ideia de todos eles é de você fazer um argumento similar a esse, né? Vamos explorar mais alguns exemplos desses, né? Por exemplo, e vamos tentar ser um pouco mais diretos agora. Exemplo. Será que a sequência AN, que é 1 mais menos 1 elevado a n sobre n, converge? Né? Então, explorando algumas ideias que a gente já afirmou aqui, né? Quanto maior o denominador, menor a divisão. Então, essa divisão aqui, ela se aproxima de zero. E a ideia é que essa sequência aqui se aproxima de 1, né? Então, o nosso candidato, né, a limite, seria L igual a 1. E aí a gente vai pensar se a gente consegue fazer a n menos L menor que epsilon, né? Isso daqui equivaleria, né? Digamos, isso aqui que eu estou fazendo é um rascunho só para pôr as ideias na cabeça, né? E aí depois a gente escreve um argumento direto. Então, o que a gente teria é o seguinte, né? A n é 1 mais menos 1 elevado a n sobre n. E o L, nosso candidato é 1, né? Pelo que eu falei. Epa, menos 1. E daí, quando a gente faz essa continha, esse termo aqui, ele se torna isso daqui, né? O menos 1 e 1 cancelam e sobra esse termo, que é 1 sobre n. E aí a gente volta um pouco para aquela discussão de antes, né? 1 sobre n menor que epsilon, né? 1 sobre n menor que epsilon, percebe? Então, o mesmo n0 de antes vai funcionar, né? Porque a gente chega numa desigualdade, mesma coisa. Esse termo aqui é 1 sobre n, aqui é epsilon. Então, agora a gente já sabe qual o n0 tomar, né? É o mesmo de antes, né? Dado epsilon maior que 0, tome n0 como um natural fixo. Podia dizer o primeiro natural fixo, né? Eu vou usar outras palavras aqui. Escolha n0 pertence a n fixo, tal que n0 é maior que 1 sobre epsilon, né? É garantido que você pode escolher um n0 assim, porque de fato os naturais é ilimitado, né? Como a gente tinha argumentado acima. Então, vamos botar assim, se o n for maior que n0, então o que vai ocorrer é que a n menos o limite, a n menos o zero, que é o nosso candidato, isso é... Não, perdão. A n menos 1, que é o nosso candidato, vai ser 1 mais menos 1 elevado a n sobre n menos 1, que é o módulo de menos 1 elevado a n sobre n, que é 1 sobre n, e 1 sobre n. Se o n é maior que n0, quando eu comparo 1 sobre n e 1 sobre n0, 1 sobre n0 dá maior, porque eu estou dividindo por um número menor. E como o n0 é maior que 1 sobre epsilon, né? Quando eu comparo isso com 1 dividido por 1 sobre epsilon, né? Dá maior ainda porque eu estou dividindo por um número menor. Isso aqui é o epsilon. Então, a gente provou que dado epsilon, você consegue escolher, né? Quando você consegue escolher, você garante que existe, né? De fato, você, digamos assim, se o conjunto não é vazio, você consegue escolher qualquer um dos termos lá, né? A questão
digamos assim, seja problemática se o conjunto fosse vazio, aí você não conseguiria escolher, né? Mas os naturais é ilimitado, então garante que o conjunto é não vazio e você pode escolher um número lá. Então, dado epsilon, você consegue escolher um n0 de maneira que torna a definição de convergência de limite verdadeira. Então, aquela sequência converge, né? Um exemplo ilustrativo bacana é o caso da sequência constante, né? Você tem a n igual uma sequência n onde todos os termos são iguais a uma constante. E aí, de quanto essa sequência está se aproximando? Ora, esse é o caso mais simples possível, né? De fato, ela já é igual a constante, sempre. Então, quando é que os termos da sequência ficam dentro da margem de erro? Sempre, porque eles já são o valor exato, né? Então, digamos assim, dito de outra forma, né? Você quer uma aproximação melhor do que o valor exato, né? O valor exato já é a margem de erro zero. Então, basicamente, é o que a gente está enxergando aqui nessa definição, né? Mas em termos daquela definição de sequência de limites, a gente poderia dizer o seguinte, né? Dado epsilon maior que zero, escolha, vou botar assim, né? Escolha n0 igual a 1. Ah, tem um detalhezinho, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês. Escolha n0 igual a 1, então, se o n for maior que n0, o que vai ocorrer é o seguinte, a n menos c, que é a sequência menos o limite, né? O meu limite é o próprio valor da sequência aqui, que é a sequência constante. Então, a n menos c vai ser c menos c, que vai dar zero. E isso é menor que epsilon sempre, independente do n0. Então, de fato, é aquela coisa que eu falei. Você não precisa nem aproximar, porque aqui já é o valor exato, já que a sequência não muda de valores. Mas vamos voltar aqui um detalhezinho da definição que eu fiz. O ponto aqui é que na definição a gente poderia ter colocado se n for maior ou igual que n0, né? Você bota maior ou igual, é bacana, né? Aí em alguns momentos você vai ter que adaptar o maior ou igual, né? Como nesses argumentos aqui, mas em geral os argumentos mudam muito pouco. Bom, ajuste aí alguns termos, mas o fato é o seguinte, né? A gente quer incluir esses casos aqui, então aqui de fato essa sequência já entrando dentro da margem de erro para o primeiro termo, né? Então colocar um maior ou igual é interessante, porque o n0 também está incluso aí, tá? Ok, então esses foram alguns exemplos, né, de limite de sequência. Eu vou pausar o vídeo para aqui, para não ficar muito longo. E aí, deixa eu olhar aqui no livro. Eu vou pausar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. E aí logo mais a gente volta com outros exemplos, tá? É isso.